Oh, a paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, e estamos prosseguindo na nossa agenda, na nossa grande jornada juntos, quase já terminando toda a Bíblia Sagrada. Estamos nos Evangelhos e estamos já no Evangelho de Marcos. Vamos então, meus irmãos, estar fazendo a leitura de hoje. A nossa agenda será os capítulos 10, 11 e 12 do livro do Evangelho de Marcos. Vamos então prosseguindo juntos, caminhando lado a lado no nosso compromisso, que primeiro é firmado com o nosso Senhor e depois uns com os outros, né? E a palavra do Senhor assim se torna nossa companhia diária no nosso dia, porque do Senhor vem essa preciosa palavra, como no deserto vinha a cada dia a porção do maná para se alimentarem. Então, meus irmãos, a cada dia você tem a porção de Deus para alimentar a sua vida. Então, façamos da leitura diária da Bíblia o nosso alimento espiritual, para que tenhamos saúde e vigor na nossa saúde espiritual. Vamos então, meus irmãos, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, curte e compartilha. Também deixe aqui embaixo seus comentários. Durante a leitura, algum versículo pode falar ao teu coração e você querer estar aqui compartilhando conosco. Deixe uma palavra de saudação, algo que vai engrandecer e glorificar o nome do Senhor e também edificar os irmãos. Seja você também um canal de bênção, participe aqui conosco, porque aqui importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia! O Senhor tem nos mantido aqui neste compromisso desde o dia 1º de janeiro de 2021 e estamos louvando a Deus porque já estamos em mais da metade do mês de outubro, juntos a cada dia prosseguindo com nosso Deus. Aleluia! E é somente por Ele, por causa dele que estamos aqui, meus irmãos. Fiquem agora com a nossa companhia e voltados para estarmos na leitura de hoje da palavra do Senhor, no momento reservado do seu dia em que você com certeza fará uma breve oração, porque é muito importante estarmos vigiando, orando e lendo a palavra do Senhor no nosso dia a dia. E vamos então, irmã Daniela, aqui a sua companhia e o incentivo para não esquecermos o nosso compromisso. Vamos então, com a Bíblia na mão, Marcos capítulos 10, 11 e 12. Vamos iniciar. Marcos capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu.
Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aleluia! Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem,
Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com o que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. Capítulo 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado.
Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o Messias precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Opa, pegou a folha aqui. Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinha cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês.
Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responderam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Capítulo 12. Depois, Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construir uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não lembram o que leram? Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência,
mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus existe. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, ele deve se casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo? Está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e
e disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E, para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Encerramos aqui a nossa leitura, a nossa agenda de leitura proposta para o dia de hoje. Grandes milagres, Deus operando, grandes feitos e o Senhor já preparando os seus discípulos para o momento em que o Filho do Homem seria entregue nas mãos daqueles que o rejeitaram. As autoridades, os governadores, os príncipes da lei, os mestres da lei, sempre buscavam uma ocasião para ter o que condenar a Jesus. Mas Jesus, sendo Deus em infinita sabedoria, dava-lhes respostas que os deixavam sem resposta. Não havia como retrucar a sabedoria do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E aqui nós temos visto a autoridade do Senhor a ensinar a palavra, e eles até mesmo queriam saber com que autoridade o Senhor fazia isso, como se o Senhor tivesse que dar explicações, como se o Senhor tivesse que provar algo para eles. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Creia nisso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e o seu modo de agir, o seu modo de trabalhar nas nossas vidas é sobre Ele mesmo. Ele não precisa dar explicações. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E Ele faz como lhe apraz. Nós podemos não entender nada, mas Ele não precisa nos dar explicações. Nós precisamos tão somente crer, nós precisamos tão somente confiar e declarar como Jó: eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso, aleluia, e por certo se levantará na minha causa. Então, meus irmãos, o Senhor
não precisa te dar explicações. O que estamos a passar, o que estamos a viver, o Senhor já tinha anunciado: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e confie no seu Deus, confie no seu Senhor, mesmo que haja lágrimas, mesmo que haja dor, mesmo que haja choro, mas confie sempre no Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele declara que para Ele nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Continuamos confiando no Senhor, continuamos seguindo, trilhando a nossa jornada, porque estamos almejando a nossa terra prometida celestial, a Jerusalém dos céus, a nova Jerusalém, onde estaremos habitando para sempre com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, porque aonde Ele está, Ele quer que estejamos também. Por isso a sua promessa infalível, imutável e verdadeira, que Ele viria nos buscar. Vamos tão somente, irmãos, persistir, confiar, prosseguir. Não vamos olhar as circunstâncias, não vamos olhar as situações, mas vamos nos fortalecer, nos firmar no Senhor e olhar para o alto. Aleluia! Porque de lá vem a nossa salvação, de lá vem o nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus, que maravilha! Podemos estar lendo e meditando na palavra do Senhor neste dia. Que o Espírito Santo de Deus fale no mais profundo do seu coração e que você receba dele o que você exatamente precisa ouvir, porque quantas das vezes queremos ouvir algo, mas não tem que ser o que queremos, mas sim o que precisamos ouvir da parte do nosso Deus, porque Ele sonda e conhece os nossos corações. Aleluia! Oh, meus irmãos, então fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele e a paz do Senhor para todos. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui de volta no nosso canal. E amanhã, irmãos, estaremos nos despedindo do Evangelho de Marcos. Ele que é um dos menores evangelhos, tem apenas 16 capítulos. Estaremos então amanhã encerrando a nossa leitura em nome de Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amém?